aí nessa altura do campeonato, capítulo 8, ele começa a falar sobre o Kaiser Guilherme II e a relação do Guilherme II com o Nicolau do Guilherme II da Alemanha com o Nicolau II da Rússia, né? Ele vai falando da relação desses dois, né? E aí ele vai primeiro traçando o perfil dos dois. São dois primos, né? Esses primos, eles têm uma diferença de idade de 9 anos, né? O Guilherme é mais velho, 9 anos que o Nicolau II, né? E aí ele fala que nos primeiros anos do governo do Nicolau II, além dele ouvir a mãe e os tios, ele também ouvia o Kaiser, Guilherme II da Alemanha. E ele fala que o Kaiser manipulou essa política, a política externa da Rússia durante esse período, influenciando o Nicolau II. E aí só depois dessa primeira década é que o Nicolau II vai começar a repelir essa influência do Kaiser, do Guilherme II, no governo dele, né? Mas aí o estrago já estava feito. Aí ele fala sobre a diferença do perfil, como é que era o Guilherme II da Alemanha e como é que era o Nicolau II da Rússia. Ele fala que o Nicolau era amável, tímido, dolorosamente consciente de suas limitações, enquanto o Kaiser da Alemanha era fanfarrão, valentão, arrogante, exibicionista, né? Fala que enquanto Nicolau detestava a ideia de vir a ser soberano, o Guilherme só faltou arrancar a coroa da cabeça do pai agonizante, né? O Frederic. E enquanto o czar Nicolau tentava levar uma vida sossegada com a sua esposa, evitando muita movimentação, o Guilherme adorava desfilar com botas pretas de cano alto, manto branco, peitoral de prata e o capacete com uma maligna ponta de ferro no alto da cabeça. Então assim, aí vai falando, né, a diferença de perfil, vai falando que a própria família, né, não gostava do Guilherme II, ninguém gostava do Guilherme II. E aí aqui para a banda da Rússia, né, a mãe do Nicolau II, a Maria, e a esposa, a Alexandra, né, as duas, se tinha uma coisa que aproximava a nora e a sogra, as divergências, elas tinham as divergências dela, mas tinha uma coisa que aproximava a nora e a sogra, a Alexandra e a Maria, né, era justamente esse ódio, essa aversão que elas tinham pelo Guilherme II. Né, não gostavam do Guilherme II de jeito nenhum. E aí ele fala que o Guilherme II tinha um defeito no braço. O braço esquerdo era miniaturizado porque no parto dele o obstetra acabou usando demais, usou o fórceps, né, no parto dele, e aí acabou quase arrancando o braço do ombro dele, aí o braço acabou crescendo muito devagar, ele ficou com o braço miniaturizado, ele procurava fazer umas roupas onde ele pudesse deixar esse braço no bolso dele, bem modelado e tudo mais, não gostava de deixar em evidência, né, isso daí. E aí ele vai falando, né, como é que eram as posturas, os comportamentos do Guilherme II, né, vai falando que ele era extravagante, que ele era isso, que ele era aquilo e tal. E aí ele comenta que os dois, o Nicolau II e o Guilherme II, começaram a trocar correspondências diretas, né, e essa vasta correspondência ficou conhecida como correspondência Willy-Nick, né, o Guilherme II escrevia em inglês, dirigindo-se ao Nicolau como querido Nick, e assinando seu afetuoso Willy, né? Então era o Willy-Nick, a correspondência dos dois. E aí eles iam trocando ideias e tudo mais, né? E uma das coisas que ele começa a trabalhar aqui é que, dentre as várias coisas que o Guilherme II tentou influenciar o Nicolau II, foi no que se refere a essa questão com a França, né? A Rússia tinha uma aliança com a França e ele procurava de todas as formas quebrar essa aliança, né? Ele dizia que a França, ela tinha sido abalada pela República, ela tinha sido abalada por um banho de sangue, que aquilo não tinha como mudar, que ia ser sempre assim, que a maldição de Deus tinha se abatido sobre aquele povo, sobre o povo francês, e ele procurava de todas as formas tentar convencer o Nicolau II a não continuar em aliança com a Rússia, né? Mas apesar de, aliás, o Nicolau II da Rússia a não continuar essa aliança com a França, desculpa. E quem tentava fazer isso era o Guilherme II, tentava acabar com essa aliança. E aí ele vai falando, né, que a ideia do Guilherme II era projetar a Rússia para o Oriente, né? Era gerar, a ideia do Guilherme II, do Kaiser, o Guilherme II, era tentar gerar no primo dele, no Nicolau II, esses ímpetos imperialistas, expansionistas, em direção ao Oriente, né? E nada da Rússia ficasse voltando para o Ocidente, ficasse voltando para a Europa. Né, porque ele achava que a Rússia não tinha nada que fazer na Europa, né? Então a Rússia tinha mais que se ocupar do Oriente, né? Se ocupar lá da China, se ocupar lá daqueles territórios e garantir a presença deles ali, e não se voltar para a Europa.